A vigília da vida. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o nosso devocional diário. Agora em Atos, no capítulo 20, o versículo 7 ao 12. Mas antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco nesse canal. Serão todos muito bem-vindos. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. A igreja do Senhor reunia-se aos domingos, primeiro dia da semana, para adorar e louvar a Deus. E nesse dia tiveram a celebração da ceia do Senhor, conforme Jesus havia ensinado a todos eles. Paulo era um excelente pregador, parecia incansável e todos gostavam de ouvi-lo falar de tudo que se refere a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Era verdadeiramente palavras de salvação, em que uma alma sedenta por paz é preenchido apenas por Jesus Cristo, através de seu Espírito. Mas o apóstolo deve ter se empolgado em seu discurso. Avançou o horário e houve uma suposta tragédia da queda e morte do jovem Eutico. Pensem comigo, irmãos. Tinha que ser um jovem irresponsável, não é verdade? Sentar em uma janela do terceiro andar e tarde da noite, à meia-noite, fala sério. Contudo, o Espírito Santo usa Paulo para o ressuscitar naquele momento. Logo após esse acontecimento, o apóstolo sobe novamente e come o pão, que é uma clara referência à ceia do Senhor, e continua falando. Imagina esse momento, e isso até o amanhecer o dia. Será que ele era ou não um servo de Deus para levar as boas novas àquelas pessoas sedentas, seus espíritos cheios de vontade de aprender e de preencher o vazio? E encontrou nas palavras daquele servo de Deus. Paulo não se cansa. Se o próprio Lucas escreve que Paulo exagerou o horário, falando até a meia-noite, imagina agora até ao amanhecer. Mas o certo é que foi uma vigília, não é verdade? Quanto à expressão de haver muitas luminárias no local, dá-se a entender que com o aumento do calor e contribuindo para a sonolência, o jovem Eutico caiu no sono e, estando em local não apropriado, em cima de uma janela, ele caiu. Porém, o Senhor reanima sua vida quando Paulo se debruça sobre ele, assim como Eliseu em 2 Reis 4:34, que diz: enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se reaquecendo. Aleluia! E aí então vemos o jovem ser ressuscitado naquele momento. Que possamos, amados irmãos e irmãs, entender que a observância cristã do dia do Senhor, domingo, já era uma prática fixa da igreja primitiva.
e também a observância da ceia do Senhor era praticado conforme o ensino do próprio Senhor Jesus. E sempre que possível, irmãos, é bom estarmos nessa comunhão como igreja e praticarmos as observâncias deixadas por Jesus e também praticadas pelos apóstolos. Então, como nas vigílias, nos momentos de reuniões de 2, 3 ou mais irmãos, sempre há consolo de Deus aos presentes. Assim como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 18, diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nesses textos de Tessalonicenses, Paulo se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo, à ressurreição de todos os santos, e os que estiverem vivos não provarão a morte, encontrarão com o Senhor nos ares o arrebatamento, e estaremos todos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Por isso Paulo, fala do consolo. Console uns aos outros com essas palavras e tenhamos, irmãos, sempre a esperança de vida em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse momento de, no teu nome, chegarmos à presença do Pai. Só o Senhor é este caminho, esta ponte, esse mediador, e que podemos, ó Deus, chegar à tua presença em nome do teu Filho amado Jesus, porque o Senhor assim o quis. O Senhor é santo, é Deus, é tremendo, e sem o Jesus como santo mediador, não conseguiríamos chegar à tua presença. Mas o véu do templo foi rasgado e conseguimos isso em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento, na qual quero também agora interceder pelos amados irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que neste dia seja um dia abençoado para a vida deles, e que se haja alguém com problema, o Senhor possa transformar em bênção qualquer situação que estejam passando, que eles confiem no Senhor e tenham fé, sabendo que do Senhor que vem a providência. Obrigado, Deus, por esse momento de oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.